Olá, eu estou lendo aqui Atos capítulo 19, a partir do primeiro verso, que diz assim: Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: Nós nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aquele que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse texto aqui, na Mira da Verdade, tem usado para dar base para o rebatismo. Porém, se nós continuarmos lendo, vamos ler o verso 6, olha só o que diz. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Será que aqui a gente não está vendo o batismo do Espírito Santo e não uma base bíblica para rebatismo? Vamos estudar isso? Esta e muitas outras questões, pois está no ar, na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando o programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. É muito bom ter a sua companhia aqui. Lembrando sempre que quem faz o programa são vocês, são as perguntas que chegam para a gente. E olha que são muitas e muitas perguntas. Se você está acompanhando a gente, se você está aí pela primeira vez sintonizando a Novo Tempo, você caiu aqui no programa Na Mira da Verdade. É um programa de perguntas e respostas bíblicas que você pode mandar ao vivo. Estamos ao vivo, manda sua pergunta para a gente e nós vamos responder baseando-se na Palavra de Deus. Portanto, a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Seja muito bem-vindo e quem está na mira para responder as suas dúvidas na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E agradecemos a você, amigo telespectador, amigo ouvinte, porque acompanha o nosso programa, e a você que está assistindo, quem sabe pela primeira vez. Este programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas, ao vivo, e nós esperamos que você envie a sua pergunta. Se a sua pergunta não for respondida, não fique triste. Recebemos aí entre 1.000 e 1.500 perguntas por programa, então muitas vezes o Tito não consegue pegar as perguntas de todas as pessoas, mas não desista, envie suas perguntas, porque o nosso propósito é, através de suas perguntas, ajudar você a compreender mais a Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. A gente gosta de sempre mandar abraços para os nossos queridos que acompanham a gente. Você, meu irmão da Igreja Batista, você, meu irmão da Igreja Católica, meu irmão da Igreja do Reino de Deus, enfim, das mais diversas denominações. Esse é um programa que não tem bandeira. Nós estamos aqui juntos estudando a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aí com a gente. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e juntos vamos aprender sobre o amor de Deus em sua palavra, tá bom? Eu mando um abraço todo especial para o Cláudio e a Edmara. Eles são vizinhos, tanto o Leandro Quadros e eu moramos num bairro ali, temos muitos amigos e o pessoal acompanha a gente ali. Queria mandar um abraço carinhoso ao Cláudio e a Edmara, que mora ali no bairro Jardim Terra de Santa Helena. Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, tá bom? Professor Leandro, nós abrimos o programa falando sobre... E eu ainda cheguei a acusar você. Acusei eu na Mira da Verdade. Mas falei que você aí anda usando como base para
para apresentar o rebatismo na Bíblia? Atos 19, de 1 a 6, de 1 a 5, né? Porque 6 ali começa a falar, pelo que a gente leu, e dá a entender que é o batismo do Espírito Santo, e não uma base do rebatismo. Como é que você sai dessa, meu amigo? Veja, primeiramente, eu costumo sempre dizer no programa, não é, que nós cremos no rebatismo, mas também entendemos que a Bíblia não manda rebatizar e também não proíbe o rebatismo. Agora, nós vemos aqui em Atos 19 um exemplo de um momento em que os discípulos passaram por um batismo, não é, um novo batismo de confirmação para pertencer ao grupo de crentes da igreja, e depois Paulo impõe sobre eles as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Vemos aqui as duas coisas, né? Porque aqui no versículo 3, depois que eles afirmam que eles nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, eles não tinham conhecimento nenhum do Espírito Santo, Paulo perguntou: então que batismo recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Então eles haviam sido batizados nas águas. Tá? Paulo continuou: João ministrava um batismo de conversão e pedia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Eles o escutaram e receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, houve um novo batismo aqui. Verso 6. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Falavam em línguas e profetizavam. Era ao todo cerca de 12 pessoas. Então, a ênfase do trecho não é o rebatismo mesmo. A ênfase está no fato de que o apóstolo Paulo impõe sobre eles as mãos, eles recebem o Espírito Santo, falam em línguas, e de acordo com o verso 10, essas pessoas receberam o dom de línguas porque por cerca de 2 anos eles estavam pregando o evangelho na Ásia, judeus, gregos. Então eles receberam esse batismo com o Espírito Santo acompanhado do dom de línguas porque havia aqui uma necessidade evangelística de pregar nesta província romana da Ásia. Agora, eles passaram aqui por um novo batismo, isso é inegável. Entretanto, realmente, a ênfase aqui não é rebatismo. E aí eu repito, a Bíblia não manda rebatizar e não proíbe rebatizar. Muitos irmãos pensam assim: não, mas se Efésios 4:5 diz que há um só batismo, então não deveria existir um novo batismo para um crente. Na verdade, Efésios 4:5, ele não diz bem isso, né? O texto diz assim, que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Aí o sentido não é quantitativo, de quantidade, mas qualitativo. Ou seja, há um Senhor verdadeiro, há uma fé verdadeira, há um Deus verdadeiro, há uma fé verdadeira, há um batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão. Então essa é a ênfase de Efésios. Nós entendemos que realmente igreja nenhuma deve batizar novamente pessoas por qualquer coisa. Agora, nós também entendemos, já que a Bíblia tem uma certa neutralidade em relação a esse assunto, que nós não erramos, por exemplo, em batizar novamente uma pessoa dependendo de alguns casos, tá? Então, digamos que a pessoa publicamente, eu vou dar um dos exemplos, né? A pessoa publicamente desfez o seu casamento espiritual com Cristo, ou seja, abandonou o Evangelho. Abandonou o Evangelho, se apostatou, teve uma vida totalmente oposta àquilo ao que Deus ensina. Mas chega um momento em que esta pessoa se arrepende e decide voltar para Cristo. Nós cremos que é justo e até é bom para a pessoa, e inclusive é um testemunho público para a igreja, que esta pessoa refaça o seu casamento espiritual com Cristo por meio de um novo batismo. Então eu reconheço, e aqui no programa, e já fiz algumas vezes, a Bíblia é neutra em relação ao assunto, não manda e não proíbe rebatizar, mas avaliando a importância de a pessoa se sentir novamente integrada no corpo de Cristo, que é a igreja, avaliando a importância de a comunidade de crentes testemunhar que essa pessoa realmente se arrependeu e quer voltar, quer sair da apostasia,
um novo batismo, neste caso, é muito recomendável. Então, eu creio que esta opinião, como nós apresentamos, ela é equilibrada, não contradiz a Bíblia. E se alguém quiser se aprofundar mais para compreender a crença adventista do sétimo dia sobre o rebatismo, eu recomendo a leitura de um trecho pequeno do livro Evangelismo, de Ellen White, ali a partir da página 373. Eu acho que da 373 a 375, ela tem ali algumas considerações muito interessantes sobre o rebatismo, que envolve também outros aspectos, que eu tenho certeza que vai ajudar o nosso telespectador a perceber que a nossa compreensão ela é equilibrada, ela não foge do texto bíblico. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Você também pode mandar pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, que além de você poder ver todos os vídeos e ver assuntos ou colocar lá na pesquisa qualquer tipo de assunto que você quer saber, temos ali um conteúdo para você. Quando o programa está ao vivo, você também tem um espaço à direita dizendo que você pode fazer sua pergunta ali e ela chega na hora para a gente. Portanto, participe aí. Você tem várias formas de mandar a sua dúvida para a gente, como por exemplo essa que chegou pelo SMS. Deixa eu ver aqui, o Gilberto de Osasco, professor, ele diz o seguinte: há anos vejo a Novo Tempo. Esse programa, Na Mira da Verdade, ajuda a milhares de pessoas. Mas uma coisa me deixa triste, não quero chegar a 1000 mensagens. Já mandou muito, sua pergunta não foi pescada, meu irmão? Agora ela foi pescada. A pergunta dele é a seguinte, professor: os espíritos morrem? Se não morrem, quem morreu quando os porcos foram jogados ao mar? E para aonde foram os espíritos? Ou seja, a gente sabe ali, a Bíblia apresenta que Jesus, em uma certa ocasião, expulsou uma legião de demônios e elas entraram em porcos e aqueles porcos se jogaram ao mar e morreram. Quem morreu? Os espíritos? Quem morreu? Ou se não morreram, depois que eles foram jogados ao mar, e para onde foram? Como é que fica essa história? Veja, amigo telespectador, biblicamente, de acordo com o Apocalipse 12, 7 a 9, Satanás e seus anjos maus, que são esses espíritos demoníacos, que foram para essa manada de porcos, eles se encontram aqui no planeta Terra. Após a expulsão de Satanás, ele foi expulso aqui para a Terra e ele se encontra aqui numa dimensão espiritual que nós não conseguimos ver, obviamente. Agora, quando esses demônios possuem aquela manada de porcos e precipita essa manada de porcos ao mar, como diz aqui em Mateus 8, 28 até o 34, eles não morreram, porque espíritos demoníacos ou seres angelicais, eles não podem morrer na água. Então é óbvio, quando a manada de porcos morreu, eles continuaram a sua vida maléfica e continua até hoje, porque biblicamente eles serão destruídos no futuro. Então aqui tem um texto de Jesus em Mateus 25, 41, que diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: retirai-vos para longe de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Então isso aqui está no contexto do juízo final. Então será no juízo final que Satanás e seus anjos vão para o lago de fogo, serão castigados por um tempo, obviamente, e depois eles serão totalmente aniquilados, como podemos ver aqui em Romanos 16, 20, que diz assim: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os vossos pés. Então, depois do castigo, no juízo final, Satanás vai ser esmagado, ou seja, destruído juntamente com os demônios. Então, é óbvio
que o momento da destruição desses seres celestiais está no futuro e não agora. Muito bem, professor. Tem mais uma perguntinha aqui, o pessoal participando através do SMS, do Facebook, do Instagram. Essa pergunta aqui, ó, chegou pelo Instagram. Eu até copiei ela aqui. A pergunta é do D'Artagnan Noronha e ele pergunta o seguinte: por que Lucas está na Bíblia? Pois não era judeu, nem discípulo ou apóstolo, nem profeta, nem convertido. Era um pesquisador que estava fazendo uma investigação para um excelentíssimo. Por que o livro de Lucas fez parte do cânon bíblico, professor, do Novo Testamento ali, se ele aparentemente não era um judeu, nem discípulo, nem apóstolo? Por que o livro dele entrou na Bíblia? Nosso telespectador está equivocado. Realmente Lucas era um gentil, não era um judeu, mas ele era convertido. Eu vou lhe mostrar aqui um texto bíblico que fala sobre isso. E ele andou ele não era diretamente ali um seguidor, ele fez realmente uma pesquisa, né? Você vê ali em Lucas 1 a 3, que ele fez uma pesquisa para compor os evangelhos, mas ele conviveu, né, com os apóstolos de Cristo. Eu vou lhe mostrar aqui um texto que está em Gálatas, creio que é Gálatas, capítulo 4, vamos ver se é o capítulo 5. Eu não estou lembrado aqui da referência agora, eu vou pesquisar aqui depois, mas tem um texto em que Paulo diz, amigo telespectador, que Lucas, ele manda a saudação de Lucas, ele fala assim, Lucas, o médico amado, né? Então Lucas, ele conviveu inclusive com o apóstolo Paulo. Eu vou tentar achar esse texto depois, que está em Gálatas, tá? Então, Lucas teve sim um convívio com os apóstolos, né? Ele teve um conhecimento e ele foi inspirado, tá? Então você não pode dizer, por exemplo, que ele não era convertido. Ele foi um judeu, ele era de origem gentílica, porém ele foi convertido e ele conviveu, né, com os apóstolos. E os critérios usados pela igreja cristã primitiva para definir, né, qual livro faria parte da lista de livros inspirados do Novo Testamento, um dos critérios era que a pessoa ou deveria ter sido um apóstolo ou convivido intimamente com os apóstolos. Então, obviamente, se Lucas não tivesse uma dessas características, ele, obviamente, não estaria na lista de livros inspirados, mas ele tinha, sim, convívio. Eu vou pesquisar aqui o texto em Gálatas para mostrar para você que Paulo faz uma referência a Lucas, né, como um médico amado e companheiro dele de ministério. E qual a diferença aí nos evangelhos, a qual Lucas também está inserido aí, né? Ali, Mateus, Marcos, Lucas e João estão falando mais ou menos do mesmo assunto. Por que tem esses livros assim, que um vai complementando o outro? O livro de Lucas, ele é mais como? Como que a gente pode ver a diferença básica dele? A diferença básica é o seguinte: Deus, na sua sabedoria, quis nos dar diferentes visões de mundo sobre Jesus e o seu ministério, né? Ou seja, até dando a visão de um gentil, então, no caso. Um gentil convertido, claro. Né? Na verdade é o seguinte, Lucas escreve o seu evangelho exatamente para mostrar que Cristo é o Salvador e ele quer mostrar isso especialmente para os gentios. Mateus já quer mostrar que Jesus é o Messias para os judeus, né? Então, cada evangelista com a sua visão de mundo, com o seu enfoque diferente, né, com o seu olhar inspirado, mas com o seu olhar pessoal, pôde mostrar diferentes aspectos, né? Uma bênção nós termos mais de uma visão sobre Jesus, porque aí esses 4 evangelhos formam o quadro, o desenho do quebra-cabeças para nós entendermos devidamente a pessoa de Jesus Cristo. Ok, muito bem. Tem mais uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso SMS, que está em 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27, e ele quer saber o seguinte: o que Paulo quis dizer em esmurrar o corpo? O Sérgio
que faz essa pergunta, ele é de São Paulo. Quando Paulo fala de esmurrar o corpo, ele está fazendo algum martírio ali? O que é isso, professor? O martírio, eu vou ler aqui. O martírio é algo aprovado na Bíblia? Não, aqui é o seguinte, eu vou ler na tradução ecumênica da Bíblia, que diz o seguinte: mas trato duramente o meu corpo e o mantenho submisso, a fim de que não ocorra que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado. Ele está dizendo que ele dominava a sua natureza carnal e pecaminosa. Então isso aqui, essa questão de esmurrar o corpo é requerer um esforço muito grande para manter a natureza submissa, né, e não desandar para o pecado, não ir para o pecado. Então é isso que significa esta linguagem. Ok, mais uma perguntinha aqui. Hoje, gente mandando de todos os lados. Aqui no nosso blog agora, o Paulo Rodrigues, ele é de São José do Rio Preto, ele fez a pergunta para a gente aqui um dia desse e ela apareceu aqui de novo. A pergunta do Paulo Rodrigues é a seguinte, professor, ela não foi pescada, mas agora pintou aqui. A pergunta do Paulo é a seguinte: por gentileza, me apontem, se estiver na Bíblia, onde diz que o diabo não sabe o que pensamos, e sim apenas o que falamos ou dizemos. A Bíblia consegue nos dar alguma ideia de que ele não consegue ler os nossos pensamentos? Sim, temos alguns textos bíblicos aqui. O primeiro que eu vou ler se encontra em 1 Reis, capítulo 8, verso 39. Em sua oração, Salomão faz a seguinte afirmação, ó: ouve-o tu lá dos céus, da morada onde habitas, perdoa, age e trata-o segundo toda a sua conduta, já que conheces o seu coração. Na verdade, somente tu, falando de Deus, conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então, nesse primeiro texto, vemos que, de acordo com Salomão, só Deus é o conhecedor de todos os nossos pensamentos. Outro verso que eu vou ler aqui para nós se encontra em Provérbios. Vamos ler aqui Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: a resposta gentil... Não é Provérbios 15, 1, não. 11. A morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. E tem um outro texto, 1 Samuel 16, ali, verso 9, Deus falando, não é, sobre Davi, né, ali no verso 7, na verdade, ele falando com Samuel, Deus diz o seguinte: não o julgues pela aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê, né? O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então esses textos nos mostram que Deus realmente é o grande conhecedor dos pensamentos humanos. Satanás não pode saber todos os nossos pensamentos. Ele deduz alguns, obviamente, isso é uma coisa fácil, né? Até nós muitas vezes avaliando certo comportamento, certa postura ou certa fisionomia de um filho, de um cônjuge, nós já imaginamos, olha, está triste, está alegre ou alguma coisa parecida. Então, imagina um ser espiritual que tem aí milênios de conhecimento da natureza humana. Então ele consegue fazer deduções. Agora, quem realmente conhece os pensamentos humanos é apenas Deus. Muito bem, professor, muito bem. Eu aproveito agora e apresento aqui, como sempre a gente apresenta, o nosso curso bíblico, que oferecemos gratuitamente para você. Você pode estudar a Bíblia com a gente através desse curso bíblico aqui, Verdades para o Tempo do Fim. Olha aqui, ó. Se você quiser ter esse curso bíblico, é no formato de uma revista, bem fácil para você ter aí na sua casa, para você levar para o trabalho, enfim, para ter um fácil manuseio desse material aí para você estudar um pouco mais a Bíblia. Para você ter esse curso bíblico gratuito, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/na mira da verdade. Lá tem a imagem
dessa revista aqui, você clica nela, você vai ser direcionado para fazer um cadastro, para que ele possa chegar aí gratuitamente na sua casa, tá bom? Então peça agora mesmo, é um presente nosso. Quantas e quantas pessoas, milhares de pessoas já pediram esse curso bíblico, já aprenderam mais sobre o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Se você tem curiosidade para saber o que a Bíblia fala sobre isso, em diversos temas, viu? São 16 lições. Cada tema tem um questionáriozinho para você preencher ali e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então peça agora, acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Mas não é ali no campo de você fazer pergunta que você pede o curso bíblico, não. Você tem que ir na imagem da revista mais acima ali e clica lá, tá bom? E você vai fazer um cadastro. Muito bem, temos ainda 2 minutinhos, mais uma perguntinha aqui para você, professor Leandro Quadros. Chegou aqui pelo nosso SMS, deixa eu ver se tem um nome aqui, a Joana, ela pergunta o seguinte: sou uma ex-católica, mas gostaria de saber se posso ser adventista sem fazer rebatismo, pois nunca me senti longe do Espírito Santo. Bom, então aí a questão não é se faz parte da igreja adventista ou não, enfim, eu acho que tem uma questão aí de 2 tipos de batismo, não é isso, professor? Vamos explicar isso para ela. Antes eu lembrei aqui, eu encontrei o texto, eu tinha falado Gálatas 4,14, onde Lucas é chamado de médico e que ele tinha uma relação com Paulo. Não era Gálatas 4,14, eu procurei aqui, achei Colossenses 4,14, tá? Então, o nosso telespectador pode ver essa resposta em Colossenses 4,14, onde Lucas era amigo íntimo de Paulo, tá? Sobre essa pergunta da irmã, veja, minha irmã, a sua sinceridade é muito bem vista por Deus e não há nenhuma dúvida de que você não tem um porquê de se sentir longe do Espírito Santo, né? Você sempre esteve perto do Espírito Santo. O detalhe, minha irmã, é o seguinte, é que o batismo pelo qual a irmã participou na Igreja Católica, ele não é o batismo bíblico. Então, neste ponto, biblicamente você nem foi batizada, diríamos assim. Então, agora você deveria ser batizada realmente nas águas. Vou lhe dar aqui um texto bíblico para você perceber como é o batismo na Bíblia, tá? E como nós já estamos aqui indo para o intervalo, depois do intervalo, eu vou ler com você João 3,23 e lhe explicar o porquê que Jesus e o Espírito Santo querem, e Deus Pai, que você seja batizada nas águas. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e vamos continuar respondendo à pergunta da nossa irmã e telespectadora católica acerca do batismo. Veja, minha irmã, eu disse que leria para você um texto bíblico que está em João 3,23 para vermos como que é o batismo na Bíblia. Diz assim: João, por seu lado, batizava em Enom, perto de Salim, onde as águas são abundantes. Então, por que João batizava em Enom? Porque as águas eram abundantes, porque havia muita água para o batismo. Isso demonstra que o batismo realmente não é por aspersão, não é jogando um pouquinho de água sobre o bebê. Ele é por imersão. Até o significado da palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, afundar, imergir. Então, o que isso quer dizer a você, minha querida irmã, ou meu querido irmão católico que acompanha o programa? Biblicamente, você precisa ser batizado nas águas por imersão, assim como Jesus o foi. Jesus é o nosso grande exemplo e Jesus não foi batizado por aspersão. Se você ler Mateus 3, 16 e 17, ali vemos que após o seu batismo, Jesus sai das águas, indicando que o batismo é por imersão. E para incentivar você ainda mais nessa decisão, é óbvio, você não vai se batizar de qualquer jeito ou em qualquer igreja. Eu recomendo que você continue estudando a Bíblia, continue orando a Deus,
continue com o coração aberto ao Espírito Santo, continue assistindo a TV Novo Tempo e Deus, por meio da Novo Tempo, especialmente por meio da Bíblia e do Espírito Santo, Deus vai orientar você quanto ao momento certo de você evidenciar publicamente a sua fé em Jesus Cristo por meio do batismo. E aí um texto que vai lhe incentivar a esta reflexão está em Marcos 16, 15 e 16. E lhes disse Jesus: ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, quando você se batiza nas águas, quando você é mergulhado ou mergulhada nas águas, você evidencia publicamente a sua fé em Cristo. Porque ao você ser mergulhado nas águas, você está simbolicamente morrendo para uma vida de pecado e crendo na morte de Cristo por você. Ao você ser erguido das águas, você está sendo ressuscitado para uma nova vida e você crê na ressurreição de Cristo. Esse simbolismo do batismo encontramos em Romanos 6, verso 4. Tá bom? Então siga firme na sua bonita fé em Deus, mas converse com Ele e peça a Ele instrução, porque você necessita realmente ser batizada nas águas. Muito bem, professor. Muito obrigado a você, meu irmão, das mais diversas denominações religiosas que acompanham o nosso programa e mandam as suas perguntas para a gente. Obrigado. O que nós queremos aqui, juntos, estudar a Palavra de Deus. Eu repito, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para a gente pelo nosso SMS. Manda agora, é uma mensagem aí do seu smartphone. Nosso número é 12 98151 0101 ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e ainda no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Participe, mande as suas dúvidas para a gente, como por exemplo essa que chegou aqui pelo nosso Instagram. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram. A questão, coincidentemente, também de algum irmão católico, porque ele diz o seguinte: bom dia, gosto muito do programa. Estou muito confuso entre seguir somente as Escrituras ou seguir também a tradição da Igreja Católica. Por que eu deveria seguir somente a Bíblia? Professor, poderia nos ajudar aí essa pergunta? Eu tenho que seguir somente a Bíblia ou eu posso também seguir a tradição da minha igreja? Muito boa essa pergunta desse nosso irmão católico. Veja, meu querido irmão, a nossa regra de fé e prática deve ser a Bíblia. Podemos seguir, sim, uma tradição eclesiástica desde que essa tradição eclesiástica esteja de acordo com a Bíblia. Deixa eu lhe explicar melhor. Eu vou ler aqui um texto de Jesus sobre a questão, sobre a verdade, tá? Qual é a nossa fonte de verdade? Em João 17:17, Jesus diz assim: hoje, olha que coisa interessante, meus irmãos, hoje eu estou usando, justamente para responder às perguntas, uma Bíblia que é uma tradução católica, né? A tradução ecumênica da Bíblia, né? E esses doutores católicos que traduziram, eles convidaram, né, outros autores de outras denominações para darem também o seu aval sobre a tradução. Então hoje eu estou usando exatamente uma tradução católica, que é a TEB, sinceramente uma das que eu mais gostei de todas as que eu já li, porque o teólogo católico é muito bom em traduzir Bíblias. Tá? João 17:17 diz assim, ó: consagra-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a fonte absoluta de verdade, além da pessoa de Jesus Cristo, óbvio, além de Deus, é a palavra de Deus. Então o que isso significa? Que na Bíblia, a palavra de Deus está acima da tradição. O detalhe é que no catolicismo, irmão, isto é, diríamos assim, de certo modo, não totalmente, mas de certo modo isso é invertido. Por quê? A tradição interpreta a Bíblia. Agora, biblicamente não é assim. A tradição, ela não interpreta a Bíblia. A Bíblia deve nos dizer se a tradição está correta ou não. Então, o que você pode fazer, meu irmão? Você tem que estudar a Bíblia, aceitá-la como a palavra inspirada de Deus e ver
quais aspectos da tradição católica estão de acordo com a palavra de Deus. O que estiver de acordo, você continua praticando. E aquilo da tradição que não estiver de acordo com a Bíblia, você tem que descartar. Porque Jesus diz aqui que a palavra de Deus é a nossa fonte de verdade, não a palavra e a tradição. Outro detalhe muito importante, meu irmão, é o seguinte: Jesus, certa vez, ele deu uma advertência importantíssima aos líderes religiosos da época, porque eles estavam colocando a tradição deles, religiosa deles, acima da Bíblia. Então, este princípio, este conselho de Jesus vai ajudar a você e a muitos telespectadores e ouvintes católicos sinceros a fazerem esse tipo de avaliação, de autoanálise, uma avaliação da própria religião. E aqui em Mateus capítulo 15, quando os fariseus estavam ensinando uma tradição religiosa que não estava de acordo com a Bíblia, Jesus deu a seguinte advertência no versículo 3. Jesus lhes replicou: E vós, por que transgredis o mandamento de Deus em nome de vossa tradição? Ou seja, Jesus não foi a favor. Deixar de lado um mandamento de Deus em nome da tradição. E no verso 9 ele diz assim, ó: É em vão que me prestam culto, pois as doutrinas que ensinam não passam de preceitos de homens. Veja, é perigoso nós colocarmos a tradição acima da Bíblia, porque Cristo diz que a adoração a Ele é vã se nós damos atenção a uma doutrina humana e deixamos de lado a palavra de Deus. Então você percebe? À luz da Bíblia, meu irmão, você deve seguir unicamente a Bíblia como regra de fé. E aqueles aspectos da tradição eclesiástica que não estiverem de acordo com a Bíblia, você tem que deixar fora e ficar só com a Bíblia. E aquilo que estiver de acordo, você aceita porque tem base na fonte absoluta de verdade, que é a Bíblia Sagrada. Muito bem, professor, eu estou aqui acompanhando os SMS e também o Instagram. E uma pergunta que chegou aqui no SMS também chegou aqui no Instagram. Vou ler aqui a do nosso SMS e depois eu compartilho a do Instagram. Diz o seguinte: se é pecado comer carne de porco, então por que a Bíblia diz que Jesus purificou todos os alimentos? Aqui quem fala é Fernando, sou ex-adventista, agora sou da Igreja Primitiva Pentecostal, sou da cidade de Cafarnaum, Bahia. Isso está lá em Marcos, capítulo 7, 19, professor. Aí depois aqui no Instagram tem uma pergunta também: como interpretar essas declarações? Comer de tudo quando se vende no açougue sem perguntar nada por causa de consciência. 1 Coríntios 10, 25. Outro texto: não vos deixeis levar em redor por doutrinas, não se deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Hebreus 13, 9. Todos estão falando aqui sobre alimentos impuros. Como é que a gente explica esses textos aqui, professor? Marcos 7, 19, 1 Coríntios 10, 25, Hebreus 13, 9, falando especificamente de alimentos impuros, fazendo uma menção à condenação da carne de porco, que tanto falamos aqui no programa. Amigo telespectador, é muito importante que ao interpretarmos um texto, não apenas bíblico, mas qualquer texto literário, nós não o interpretemos com base numa linha do que o autor disse, né? Nós precisamos ler o texto no seu contexto, onde ele se encontra, pois do contrário nós estaremos imprimindo na Bíblia diversas de nossas crenças ou estaremos extraindo conclusões totalmente equivocadas da palavra de Deus. Então, quando você lê Marcos 7,19 e esses outros textos que eu vou fazer aqui uma explicação,
Aqui diz em Marcos 7,19, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Mas eu não posso ler essa frase isolada, né? Eu tenho que analisá-la dentro do capítulo onde o texto se encontra. Então, se você analisar a partir do verso 1, você vai perceber que a discussão de Jesus não girava em torno de carnes imundas. A questão de Cristo girava em torno de outro assunto. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, ou seja, o assunto era mãos impuras ou carnes imundas? Vamos seguir a leitura. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos. Ou seja, a discussão aqui não é alimento puro ou impuro, mas se o alimento se tornava ou não cerimonialmente impuro por comer sem lavar as mãos. A tradição dos anciãos era um conjunto de mandamentos orais, dados com o objetivo de comentar, explicar a palavra de Deus. E eles criaram esta tradição de que se você não lavasse as mãos num ritual de purificação e tocasse esse alimento, ao você comer o alimento com as mãos impuras, isto iria contaminar o seu interior com o pecado. E aí Cristo começa a fazer uma discussão mostrando que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tanto que no versículo 19 ele diz assim, porque não entra, a partir do verso 18, assim também vós não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, ou seja, mesmo que você coma sem lavar as mãos, isso não vai contaminar a sua alma, né? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, ou seja, mesmo que o indivíduo coma sem lavar as mãos, todos os alimentos são puros. Eles não vão contaminar você cerimonialmente por você não ter comidos sem lavar as mãos. E o texto paralelo de Mateus 15 é mais claro ainda, falando do mesmo evento. No verso 20, olha o complemento, Jesus dizendo, são estas coisas que contaminam o homem, ou seja, ele fala no verso anterior, não é? Os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, um cristão que lê Marcos 7,19 e diz que ali é uma autorização para comer carne imunda, ele não sabe ler devidamente o texto. Nós temos que ler o texto devidamente. Então, o assunto não é comer carne de porco ou a carne imunda. O assunto é comer sem lavar as mãos no ritual de purificação ensinado pelos fariseus. E outro detalhe que você deve analisar é o seguinte, Jesus estava conversando com os fariseus. Havia carne de porco na mesa deles? Não havia. Então é óbvio, se ele está conversando com judeus, não haviam carnes imundas na mesa deles. Então o assunto não é esse. Ok? Quanto a 1 Coríntios 10, 25, também é um texto tirado do contexto. Né? 1 Coríntios 10, 25 diz, né, comei de tudo o que se vende no açougue, sem nada perguntardes por motivo de consciência. 1 Coríntios 10, 25 também faz parte de um contexto mais amplo, que começa ali pelo capítulo 8. Tá? Se você ler o capítulo 8 até o 10, você já vai chegar à resposta. Tá? Então, o que acontece? Vamos ler pelo menos um verso, que é 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. E aí você vai perceber mais uma vez que o assunto discutido não tem nada a ver com carnes imundas. Tá? Então, vamos ler 1 Coríntios 8, 4, que diz o seguinte, portanto, é lícito comer carnes sacrificadas aos ídolos? Nós sabemos que não há nenhum ídolo no mundo e que não há outro Deus fora o Deus único.
Você percebeu? O assunto é carnes sacrificadas aos ídolos. A questão era, se eu comer uma carne que foi sacrificada a um deus pagão e depois vendida no açougue, eu vou me contaminar por isso? E aí Paulo dá uma explicação, mostrando que isso é uma questão de consciência. E no capítulo 10, verso 25, ele está dizendo o seguinte: coma de tudo que se vende no açougue, tendo sido sacrificado ou não o ídolo pagão. Isso não vai influenciar na sua vida, a não ser que a sua consciência seja mais fraca, como ele fala aqui no contexto. Tá? E quanto ao outro texto, o terceiro texto de Hebreus 13, ali também não tem nada a ver com carnes imundas, ali já tem a ver com o ritual do antigo santuário. Tá? Em Hebreus, há um contraste entre o sacerdócio terrestre e o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Tá? E aí, para mostrar que o sumo sacerdócio de Cristo é superior, não é? Ele faz uma menção àquelas práticas rituais e de purificação que existiam no Antigo Testamento, no período do Antigo Concerto, para dizer que em Cristo essas coisas se cumpriram e que a partir dali Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, 3 textos que, se forem lidos no seu contexto, mostram que de forma alguma os autores do Novo Testamento estariam sendo contra o Antigo Testamento. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia dos autores do Novo Testamento era o Antigo Testamento. Então jamais eles escreveriam algo que contradissesse os princípios que eles aprenderam na Bíblia deles, que era composta apenas pelo Antigo Testamento. Muito bem, professor. Uma perguntinha agora aqui do nosso Facebook. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui. Bom, não tem. Sou da Assembleia de Deus e quero que vocês pesquem a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, meu irmão. A pergunta é... ele fala assim, ó. A pergunta é muito polêmica e capciosa, como você mesmo fala, Tito. Já tá aí ligadinho. Lá vai. Por que tem muitos pastores que são pastores e maçons ao mesmo tempo? Será que eles não sabem que essa aliança é pecaminosa? Em Mateus 6,24 fala que não pode servir a 2 senhores, inclusive na denominação que eu faço parte, Assembleia de Deus, tem muitos pastores que são maçons. Ou seja, em todas as igrejas evangélicas tem pastores maçons. Professor, existe alguma condenação nessa questão de ser um líder de uma denominação, um pastor, e ser um maçom? Realmente este irmão está certo, tem vários pastores evangélicos que acabam também abraçando a maçonaria. Obviamente não há compatibilidade, né, entre o cristianismo e a maçonaria, tá? Agora, temos que evitar alguns extremos. Eu vou mostrar aqui brevemente o porquê que não há essa compatibilidade, mas existe um grupo de cristãos bastante desinformado, né, cristãos muito desinformados, que acabam dizendo nas redes sociais que o maçom tem um pacto com o diabo e coisa do tipo. Isso é uma besteira, né? Você não pode dizer isso, né? Se você nunca leu um livro maçom, você não pode dizer isso, né? Você não pode repetir coisas das pessoas se você não comprovou nas fontes primárias o que aquilo realmente é. Tá? Então tem muitos maçons que são sinceros, né? Eles não sabem que a maçonaria realmente não combina com o cristianismo. A maçonaria é uma mistura de cristianismo, de espiritismo, várias denominações, tá? Várias filosofias diferentes fazem parte da filosofia maçônica. Tá? Então você não pode ficar por aí repetindo informação de gente que não sabe o que diz, porque senão você vai fechar uma porta no coração dos irmãos maçons. Tá? Então tem muitos irmãos maçons que deixam de estudar a Bíblia com um cristão justamente porque tem cristãos que falam besteira, né? Você tem pacto com o diabo. Ele não vai estudar a Bíblia com um fundamentalista desse, um fanático desse. Tá? Agora, essa pergunta que este irmão fez, eu saí um pouquinho da pergunta dele, fui para outro aspecto, foi muito importante porque realmente não há harmonia entre cristianismo e maçonaria. Brevemente,
Não, óbvio que não. Se não há Não é certo. harmonia, se não há harmonia, não é certo, né? Então, o que acontece? A Bíblia, os maçons têm crenças que não compactamos, né, com a Bíblia. Por exemplo, na maçonaria, a Bíblia é só um símbolo da vontade de Deus. Tá? Agora, em João 17,17, Jesus diz que ela é a verdade, é a palavra de Deus. Então, ela não é só um símbolo, ela tem toda a verdade revelada de Deus. Segundo aspecto, na maçonaria, não se ensina e não se crê na divindade de Jesus Cristo. Porém, o próprio Cristo disse em João 10,30, eu e o Pai somos um, ou seja, Cristo é divino. Um terceiro aspecto, na maçonaria não se ensina e não se crê no juízo final. Porém, o juízo final é uma doutrina muito forte na Bíblia, tanto que a Bíblia apresenta a segunda vinda de Cristo como sendo um momento em que Deus vai julgar a humanidade, diríamos assim. Um texto sobre isso, Atos 17:31. Outro aspecto, a maçonaria ensina, né, entre outras coisas, que a imortalidade da alma. Né? Já a Bíblia diz que na morte a pessoa descansa até o momento da ressurreição, ou seja, na Bíblia não há redenção fora do corpo, há redenção com o corpo. Isso podemos ler em 1 Coríntios 15. Então veja, essas dissonâncias, né, entre maçonaria e cristianismo nos provam que não é correto, né, um cristão ser maçom ao mesmo tempo. Você deve sim ter amizade com pessoas da maçonaria, pessoas sinceras, pessoas boas, que fazem tantas obras de caridade. Nós temos que ter amizade com pessoas assim, mas uma amizade não para cultuarmos a Deus da mesma forma, mas para levarmos essas pessoas sinceras o Evangelho, sem nos associarmos aos seus ritos e às suas práticas, mas ter uma amizade com essas pessoas que são muito boas, para que elas conheçam o Evangelho bíblico. E aí eu finalizo essa resposta mostrando aqui que a metodologia de ensino da maçonaria também não se adequa à metodologia de ensino de Jesus Cristo. Tá? A maçonaria trabalha um pouco com ocultismo, com coisas secretas, e Jesus tem um princípio diferente do que é adotado pela sociedade secreta, que não é somente a maçonaria. Em João 18:20, percebemos esta metodologia de Cristo diferente. Diz assim, Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em segredo. Então, a metodologia de Cristo, de falar abertamente, não falar por meio de segredos ou de mistérios, não se adequa com a maçonaria. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo mais uma vez a você que esteve com a gente, ou a você que passou por aqui, viu o nosso programa, ficou até o fim, que Deus lhe abençoe. O nosso objetivo, como eu sempre digo, é estudarmos cada vez mais a Palavra de Deus, e esse é um programa que motiva você a estudar esse livro aqui, ó, a Bíblia. É ele, que eu costumo dizer, que é o nosso manual de sobrevivência no tempo em que vivemos. Professor, obrigado mais uma vez pelas respostas bíblicas aí, obrigado por nos ajudar a compreender melhor a Bíblia. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Será ótimo estarmos novamente aqui na semana que vem com você, amigo telespectador e amigo ouvinte. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!